Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esse dia, por esse momento. Me desculpem o atraso, mas imprevistos acontecem. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e agradecer a Ele por esse dia de hoje, pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas vidas. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, aqui estou, Pai, diante da Tua presença para Te exaltar e Te glorificar, Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor Jesus. Pai eterno e querido, eu coloco em Tuas mãos o Brasil, Te peço a Tua bênção sobre esse maravilhoso país, esse torrão de terra que o Senhor nos deu para viver. Pai amado e querido, abençoe a cada pai de família, cada mãe de família. Abençoa, Senhor Jesus, os Teus filhos na face da terra. Pai, eu te peço a Tua bênção sobre cada um do Teu povo. Pai eterno e querido, aqui estamos, Senhor, e Te pedimos força do alto. Te pedimos revestimento de poder e a Tua graça sobre nossa vida como um todo, sobre nossa saúde, sobre o nosso ser. Pai amado e querido, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos da força do Teu poder. Precisamos, Pai eterno, da Tua mão poderosa nos ajudar. Seja conosco, Pai, estende as Tuas mãos ao nosso respeito. Ó Pai eterno, querido e santo, eu te peço que o Senhor, Pai, revigore nossa saúde, que o Senhor, meu Deus, repreenda toda a força do mal, toda a força contrária. Abençoe, Pai eterno, os que estão enfermos. Abençoe, Senhor Jesus, os que estão doentes. Abençoa, Senhor Jesus, os que estão cansados, os que estão oprimidos, os que estão sobrecarregados, os que estão, meu Deus eterno, necessitando da Tua ajuda. Pai amado e querido, em Tua presença, Pai, eu te apresento o Teu povo, Senhor. Te peço a Tua bênção sobre cada um de nós, Pai. Meu Deus eterno, vem abençoando os Teus filhos, os casamentos, os lares. Pai eterno, todos que me pedem oração, que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, que o Senhor venha dar vitória. Pai eterno, querido e santo, neste momento, Te agradecemos por ter esta oportunidade de reservar um riquíssimo momento da madrugada para orar ao Senhor, para clamar a Ti, para Te adorar, Senhor Jesus, para Te glorificar, para Te engrandecer. Ó Deus vivo, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, eu Te peço, Pai, entra nos leitos de hospitais, nas UTIs, meu Senhor. Te peço, Pai, que a Tua mão poderosa esteja para abençoar o Teu povo, abençoar os Teus filhos, abençoar os Teus servos. Ó, meu Deus eterno, seja o Senhor conosco. Alegra os nossos corações. Ó Pai amado e querido, estende as Tuas mãos e resolve nossas causas da melhor maneira possível, Pai, eu te peço. Em Teu nome, amém, e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com algum dos meus hinos e logo após eu vou trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Quando chega o tempo de Deus, o milagre acontece. Quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem. Quando chega o tempo de Deus, Ele expele o mal e retira a dor. Quando chega o tempo de Deus, quem chorava começa a cantar. É assim que Jesus faz.
daquele que é fiel. É assim que Jesus faz com aquele que nunca desistiu. Ele diz pra você agora, fique firme, sempre acreditando. Eis que faço coisas novas no meu viver. Entro em tua casa e inicio tocando os corações. Entro em tua casa e repreendo o mal e as conspirações. Entro em tua casa e restauro o amor, a paz e a comunhão. Entro em tua casa, te encho de gozo. Receba você a cura, saia hoje da prisão. Levante a cabeça, tome posse das bênçãos de Deus. A minha companhia você sempre a terá. Ouça agora o que eu te digo, eis que falo com você. Ouça agora o que eu te digo. Eu escolhi você. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que nos escolhe para os seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Filho meu, glória ao nome do Senhor. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Sou o teu Deus e falo contigo pelas minhas veredas que fiz andar. Filho meu, sede forte e corajoso, para teres cuidado em cumprir tudo quanto hoje te ordeno fazer. Não te mandei eu, sendo forte e corajoso. Não temas nem te espantes, eu sou teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que andares. Eu te emi para que fosses meu. Eu te escolhi para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti requererei. Filho meu, quantas vezes a chorar, quantas vezes a perguntar, meu Deus, onde estás? Eu estou aqui, sou a tua fortaleza, sou tua cidadela, sou quem peleja por ti. Eu estou contigo por onde quer que andares. Eu te emi para que fosses meu, sim. Eu te escolhi para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti requererei. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Hoje o Senhor coloca uma palavra muito maravilhosa em meu coração. Toda a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Toda a palavra do Senhor, ela edifica a nossa alma, ela nos consola, ela nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que o Senhor coloca em meu coração neste momento é sobre a supremacia do amor de Deus. Então, o amor do Senhor é supremo. O amor do Senhor, ele é perfeito. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor, ele fez isso por nós. O amor dele pela humanidade foi tanto que ele despojou-se de sua glória, do seu esplendor, e ele resolveu vir à terra e passar pela morte, passar pelas dores, passar pelas dificuldades, passar pela desacreditância de muitos. Mas tudo isso o Senhor Jesus Cristo, ele fez por amor a nós. Então, o assunto que eu vou comentar hoje é a supremacia do amor de Deus. É o que nós vamos comentar. E eu começo fazendo uma pergunta contundente a cada um que ouvir esta palavra. Para você, o que é o amor? Para você, o que é o amor de Deus? Você pode deixar seu comentário. O que seria o amor? O que seria o amor de Deus? É verdade que eu não posso deixar de mencionar que muitas pessoas estão desacreditadas quanto a esse ponto. Isso porque a iniquidade tem se aumentado, isso porque às vezes as pessoas amam e não recebem a reciprocidade. Isso às vezes acontece porque a pessoa ama e ela só recebe dureza. Mas acontece que eu trago a vocês uma palavra de Deus, edificadora, consoladora, maravilhosa para os nossos corações nesta madrugada. Então, o que seria o amor de Deus? E é verdade que, além de muitos viverem a desacreditância do amor do Senhor, outros entendem o amor sob vários tipos de variantes e de aspectos diferentes, não é? Entendem como o amor de marido e mulher, entendem como o amor de mãe e de pai, entendem como, vamos dizer assim, que há um amor entre amigos, enfim. Há várias ramificações do amor, mas eu quero dizer a vocês que ele é oriundo do Senhor. Deus, ele é amor, para começar. É a essência do próprio Deus. E depois, porque, louvado seja o nome do Senhor, esse amor de Deus, para o termos, para o entendermos, é necessário sermos providos de sermos cheios do Espírito Santo. Porque o amor do Senhor, ele transcende o amor conjugal. Ele transcende o amor de pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, uma filha. Ele transcende qualquer pensamento que a pessoa tem acerca do amor. Porque se o Senhor, ele é o autor e consumador da fé e da vida, louvado seja o nome do Senhor, então tudo que existe é oriundo do próprio Deus. Então, para termos conforme a mentalidade do Senhor Jesus Cristo sobre o amor,
nós precisamos sermos providos de sermos cheios do Espírito Santo. Isso porque o amor, além de ser a essência do próprio Deus em nossas vidas, eu vou ler para vocês mais na frente que ele lança fora todo medo. E o amor do Senhor quer saber se você tem na sua vida, a partir de um simples pressuposto que eu vou dizer aqui. É quando nós observamos se estamos fazendo coisas que de nós mesmos não seríamos capazes. Por exemplo, perdoar, você perdoa? Por exemplo, amar uma pessoa, independente se ela te fez mal ou não, você ama? Então, a partir desse pressuposto, então nós temos uma ideia de se temos o amor do Senhor na vida ou não. Quero dizer a vocês, antes de lermos o texto principal, que é em 1 Coríntios capítulo 13, que existem formas distorcidas de se ver o amor, das pessoas viverem o amor, de entenderem o amor. O amor, ele não é uma idolatria, ou seja, tem um amor, tem um apego excessivo a si mesmo, onde a pessoa se acha linda, onde a pessoa se acha única, onde a pessoa tem um ego tão grande que desfaz dos outros e se daqui a pouco, se não tiver cuidado, se considera como até uma divindade. Então, isso é uma forma distorcida de amor. Egolatria nunca foi amor. Idolatria é uma coisa, eu estou falando de ser ególatra, que é outra coisa totalmente diferente. É a pessoa ter um apego tão grande e excessivo assim. É parecido com o narcisismo, mas tem uma diferença. É porque o ególatra, ele basta a si mesmo, ele se acha lindo, ele se acha poderoso, ele se acha assim o melhor, o mais bonito ou a mais bonita, e que não precisa de ninguém, e que é assim excepcional. Aí essa é uma forma distorcida de amar, porque a Bíblia diz que o maior amor que devemos ter em primeiro lugar é para com o próprio Deus. É assim. E depois amar o próximo como ama a si mesmo. O ególatra, ele não vê as pessoas para amar, ele vê as pessoas como inferiores a ele. É assim. Então essa é uma forma distorcida de amar. Outra forma distorcida de amar, nós vamos ler o texto já, é 1 Coríntios capítulo 13, que nós vamos ler. Outra forma distorcida de amar é o narcisismo. A psicologia classifica assim: o que é o narcisista? É aquele que tem um ego inflado, o ego dele é cheio, mas o problema é que ele faz de tudo para ser admirado, ele faz de tudo para ser muito amado ou amada e é capaz até de humilhar outros ou em cima do infortúnio dos outros, ele quer ter vantagem porque ele acha que merece tudo de bom no mundo, mas humilhando as pessoas. Aí é um narcisista. Ele só pensa em si mesmo. Também é uma forma distorcida de se entender o amor. Que o amor vindo do Senhor como mandamento, ele deixou no Velho Testamento, no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que ameis ao Senhor nosso Deus e ao próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um ególatra, um narcisista, ele não quer saber de filho, ele não quer saber de marido, ele não quer saber de esposa. Ele é egoísta, só olha para si. Só que o narcisista, ele é capaz de ferir pessoas, ele é capaz de fazer de tudo para humilhar, para se sentir bem, se sentir poderoso e amado.
Aí isso é uma forma distorcida que as pessoas entendem de amor. Outra coisa, outra forma distorcida de entender amor é aquela paixão avassaladora, abrasadora. De repente, duas pessoas se conhecem e daqui a pouco nem se casa, nem se conhece de novo, nem se conhece absolutamente, pega fogo. Por quê? Porque sente aquela atração, aquela coisa, acha que é amor e depois quando vai ver, não era amor. É só uma paixão, vamos dizer, um ímpeto da carne assim. Se sentiu atraído ou atraída. E eu quero dizer a vocês que isso acontece em alguns casamentos. Pessoas se casam, às vezes um ama demais, mas o outro está apaixonado demais. E o casamento não subsiste apenas de amor, nem muito menos só de paixão. Aí a paixão é pelo quê? Pelo que se vê, porque acha linda, ou porque acha lindo, acha belo. Mas não entende que um casamento é abarcar o pacote inteiro da beleza e das virtudes e dos defeitos. Aí quando é daqui a pouco diz, não, eu nunca te amei. Ou então daqui a pouco troca por outra, trai, ou é aquela coisa toda porque nunca amou. Se apaixonou, mas não amou. E o outro que amou não teve a maturidade emocional de saber conduzir o casamento. Porque o amor não é tudo nesse ponto do casamento. Porque o casamento ele é uma construção. Ele é construído de amor, ele é construído de compreensão. Ele é construído através de um procurar entender o outro, de um dar o espaço para o outro quando estiver aborrecido, de um procurar ajudar o outro, mesmo de boca fechada, ou orando, ou falando. Então requer muitas coisas para se manter um casamento funcional com amor. Então nem é só aquele amor, aquele apego sem saber manter, sem saber entender a outra pessoa, e nem é aquela paixão avassaladora, aquela coisa que olha assim a primeira vez e diz, é a pessoa da minha vida, é o homem e a mulher da minha vida, e casa. Louvado seja Deus quando casa, mas se vê os defeitos, aí cai tudo por terra e fica sem entender. Por quê? Aí eu já estou dizendo, porque não amor de verdade, era uma paixão avassaladora que precisava amadurecer para poder ver se era realmente aquele caminho o qual a pessoa queria trilhar. É assim. Outra coisa que as pessoas... é uma forma delas expressarem amor, mas é uma forma distorcida. Que eu vou falar aqui, antes de ler o texto, que eu ainda nem li. É sobre a dependência emocional. Ou seja, o que é dependência emocional? Dependência emocional é quando a pessoa é tão apegado a outro, a outra, que se aquela pessoa não corresponder, é capaz até de dar cabo da vida, de morrer, de se matar, de se acabar, porque é tão dependente emocionalmente daquele outro que a vida gira em torno desta pessoa, a qual ama tanto, mas tanto, que já vira uma obsessão. É assim, vira até uma idolatria e não sabe. Tem pessoas que namoram, tem pessoas que são noivos, noivas, e às vezes são inseguras. Tem aquela dependência emocional, ou seja, projeta toda a felicidade que quer em cima daquele que vai se ajuntar, ou em cima daquela.
Aí quando vem o casamento, quando vem a junção e vê que é duas pessoas diferentes, que é dois pensamentos diferentes, que cada um tem seus problemas, que cada um tem sua individualidade, que um às vezes é amoroso demais e o outro é um pouco seco. Ora, mas não soube conquistar, soube para conquistar. Mas tem uns que conquistam e depois que conquistou e casou, aí a forma de expressar amor é trabalhando e não deixando nada faltar em casa, tá entendendo? Aí aquele outro tem aquela decepção, aquele apego emocional tão grande, e às vezes aquele outro lá não entende, ou se aborrece, ou quer ter um espaço para si, não tem, porque a pessoa é pegajosa demais. O que é isso? Dependência emocional. Diz que não pode viver sem aquela pessoa, que aquela pessoa é o tudo para ela. Isso é uma dependência emocional. E quem vive assim, vive escravizado com medo. Por quê? Porque tem medo da perca? Ou porque tem medo de ofender a pessoa? E às vezes um dependente emocional, ele é, às vezes, não em todos os casos, porque se há exceções, mas às vezes um dependente emocional, ele se apega a um manipulador. A um manipulador que gosta de ver aquele outro sofrendo por causa dele. Que gosta de ver aquela pessoa morrendo de medo por causa dele ou dela. E esse outro se torna dependente emocional porque canaliza o sonho de ser feliz em cima daquela pessoa. E não é assim. A pessoa casa deve ser por amor à outra, mas são duas pessoas individuais que têm gostos e pensamentos diferentes, que precisam se juntar num só propósito. A Bíblia diz: o homem unir-se à sua mulher, ambos serão uma só carne, mas não quer dizer que vai, como diz, fazer daquele outro uma dependência emocional daquele ou daquela, que se aquele ou aquela se aborrecer, já está morrendo, ou se diz que não quer mais, vai morrer também. Não. Isso é escravidão. Liberte-se. Tem outra forma distorcida de amar, que chama-se aquele sentimento de posse. A pessoa casou com outro, aí tem marido que quer ser pai da esposa. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não vai para aquele lugar, você não vai para aquele outro, você não faz assim, você não faz assado. Trata a esposa como filha. Ou mulheres que casam com outros e tem aquela posse. Você é meu, minha propriedade. Se for falar com alguém, faz barraco. Se a pessoa for sair sozinha, faz barraco. É uma coisa terrível a possessividade. Porque na mente daquele ou daquela que tem isso, vê a pessoa como uma propriedade. É assim. E que nós somos do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. Ninguém é 100%, vamos dizer, pertencente a alguém a nível de ser propriedade. Não. Somos assim para com o Senhor. E o Senhor deseja que todos sejam felizes. Eu quero dizer a vocês que apesar de todas estas coisas, mas o amor de Deus, do Senhor nosso Deus, existe. Para começar, o Senhor nosso Deus, ele é amor, ele é a essência dele, ele é amor. Segundo lugar, é um pilar para a vida de um cristão. 1 Coríntios 13, o versículo 13 vai dizer: existem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é a essência do cristianismo.
Ou seja, o que fez a igreja primitiva crescer? Em Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que cada um se preocupava uns com os outros, fazia o bem uns aos outros, e assim a igreja crescia, o nome do Senhor era glorificado, ou seja, existia aquele amor que do grego chama-se agapau, o amor agapau, o amor filantrópico de um para com o outro, para querer o bem do próximo. Esse amor. Então eu estou falando de um assunto muito importante e que é a maior força, vamos dizer assim, a mais bela e suprema, nobre e sublime, é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o amor do Senhor nos constrange. Nos constranger como? De fazer vergonha? Não. De nos tocar e de nós reconhecermos que erramos e que Ele nos ama tanto e que Ele nos quer para servir a Ele. Assim, o amor do Senhor nos constrange. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele é a essência do cristianismo. E se eu quero saber se esse amor existe em minha vida, é só eu observar os pontos que, como é que se diz, fazem parte deste amor e se estão entrando em evidência na minha vida. Agora vamos para o texto bíblico, que eu vim só com uma pequeníssima introdução. O texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 1, diz assim. O apóstolo Paulo, ele dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, caridade, que é a mesma coisa, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse tamanha fé de maneira tal que fosse capaz de transportar um monte de um lugar para outro, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, nada disso se aproveitaria. O que é que o apóstolo Paulo está falando desses 3 versículos aqui? Eu observo que ele está descrevendo a importância do amor. A importância do amor em si. A importância do amor em evidência na nossa vida. A importância do amor em tudo que fazemos e em tudo que somos. Porque ele fala aqui, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, que para quem não sabe, o dom de línguas estranhas foi dado para isso, para evangelização e para edificar-se a si mesmo. Então ele diz, ainda que eu tivesse esse dom, mas se eu não tiver amor, eu seria igual como um metal que soa, que tine, ou seja, em outras palavras, como diz o nordestino da minha língua, seria igual como a lata batendo vazia. É assim. Não teria essência, não teria um prazer de se ver, de se sentir, porque não tem a essência, que é o amor. Aí aqui ele diz, versículo 2, e ainda que eu tivesse, ele fala de outros dons, profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e tivesse uma fé gigantesca, poderosíssima, capaz de transportar monte de um lado para outro, mas se eu não tiver amor, de nada me serve. Ou seja, ele está falando aqui de dons, ele está falando aqui de grandes feitos em nome do Senhor Jesus Cristo através da fé. Então ele está dizendo que ainda que fossem feitas essas coisas, mas se não tiver amor para o Senhor, não faria sentido. É assim. Aí ele dizia, ainda que distribuísse toda a minha fortuna,
o sustento para os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, ele quer dizer que o amor é que dá o realce em todas as coisas. É o amor do Senhor, é o amor de Deus que realça todas as coisas. E que precisamos ter esse amor. Vocês querem ver uma coisa? Colossenses capítulo 3, versículo 16, 17, e outro versículo diz assim: a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, cânticos, hinos espirituais, cantando ao Senhor com graça e com singeleza de coração. E tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras, seja por qualquer outro meio, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai. Aí eu deixo uma pergunta no ar antes de ler mais um versículo. Será que tudo que temos feito reflete o amor? Será que tudo que temos feito tem sido para a glória de Deus? Será que tudo que temos feito, o Senhor tem se agradado e recebido e sido glorificado? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um versículo 23 que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Aqui está falando de um sentimentalismo? Não. Aqui está falando com todo o ser, corpo, alma e espírito. O coração aqui se refere à alma, com toda a sua alma, todo o seu corpo, todo o seu ser, entendimento, tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, com inteireza de coração, como ao Senhor e não para os homens. Quer um exemplo? Tem pessoas que dizem assim, o caminho da salvação é a igreja mesmo, é a Bíblia, é Jesus, não tem jeito, então eu vou para a igreja. Aí não tem sentido de nada, a vida não muda, não acontece nada, porque pode ir para a igreja, pode ser pontual no horário, pode ir no dia certo e pode ser até um bom religioso, mas se não tiver amor, de nada serve. Porque o amor é que dá o sentido às coisas. O Senhor Jesus Cristo morreu, foi por amor a nós. O Senhor Jesus Cristo, ele nos amou e nos ama. Então, se eu não vivo essa essência que vem dele, na minha vida, nem nas minhas palavras e nem nas minhas ações e intenções, então eu estou desprovido de algo muito importante e que traz um grande significado na vida de uma pessoa que pratica. Então eu preciso compreender essas coisas. Então o texto está dizendo, tudo que fizerdes, seja por palavra, por ação de todo o coração, fazei como para o Senhor, como se fosse para Ele, porque é para Ele, e não diante dos homens. Não para fazer bonito por fora e estar corroído por dentro. Porque ninguém engana o Senhor. E porque eu fazer bonito por fora e dentro eu estar corroída, corrompida, eu só estou perdendo meu tempo. Se eu sei que a coisa é para fazer do jeito que é para fazer, então o que é que eu preciso fazer? Fazer da forma que é viável para fazer. Porque quando eu faço, quem vai ser abençoado com isso vai ser eu. Quem vai ter a salvação sou eu. Quem vai estar agradando ao Senhor sou eu. E quem vai estar vivendo o amor de Deus na vida sou eu. Já pensou nisso? Agora, se eu faço as coisas
apenas na regra, na beleza externa, para fazer bonito, e dentro de mim não tem nada daquilo, eu estou sendo um demagogo, um hipócrita. E estou, o quê? Fazendo perder o meu tempo. Porque se o Senhor Jesus vier, ou a senhora morte, ou o senhor coronavírus, e eu morrer sem salvação, não tem apelação, nem coitado, nem perdoe. Então que o Senhor nos ajude. Agora vamos aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor. No texto de 1 Coríntios, falamos sobre a importância do amor de Deus. Agora nós vamos falar aqui, a partir do versículo 4 de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele está expressando como se fosse as características deste amor. Como é que é o amor de Deus? Aqui diz, o amor é sofredor. Pronto. Se você vê alguém que sofre por outro porque ama, com certeza ama. O amor é sofredor. O amor é benigno, ou seja, é bom. Ele não é aquela coisa opressa. Ele não é aquela coisa que faz do outro um instrumento de posse. Ele não é aquela coisa doentia. Ele não é aquela coisa opressa. Não, o amor do Senhor, ele é bom. O amor do Senhor, ele é bom. Que diz mais aqui? O amor do Senhor não é invejoso. Em outras versões diz, não arde em ciúme. Uma coisa é se ter um zelo, outra coisa é ter um ciúme doentio, que não dá paz a ninguém, que traz aquela opressão, que traz aquela coisa terrível, que se for dentro de um casamento estraga tudo, vira aquele tédio, vira aquele casamento, como diz, prosseguindo a troncos e barrancos, e a pessoa tem ciúme da outra, não deixa a outra estudar, não deixa a outra trabalhar, não deixa a outra falar com as pessoas, não deixa a pessoa fazer isso nem aquilo. É ciumento ou invejoso. Não é, o amor não é invejoso. Não é. Digamos que uma irmã olha a felicidade de outra irmã e diz assim, quem devia estar no lugar dela era eu. Ou seja, que tipo de amor essa irmã está mostrando para outra? Ela está mostrando a inveja. O que é de cada um é de cada um. O que o Senhor quer repartir com cada um, o Senhor reparte com cada um. Vamos mais adiante. O amor não se trata com leviandade. O que é isso? Não é leviano, não é irresponsável, não é oscilante. Uma hora ama, outra hora não ama, igual a maré. Uma hora vai, outra hora vem. Parece uma borboleta, tá aqui, tá ali e já se foi. Não, ele não é leviano. O amor do Senhor não é leviano. Ele é constante. Ele perdura. Ele permanece na vida da pessoa. Então, o amor do Senhor, ele não trata ninguém com leviandade. E não tem essa característica de ser leviano, de ser meio termo, de ser duvidoso, de ser oscilante. Não. Vamos mais, não se ensoberbece, ou seja, não se altiva. O marido, digamos, é casado com a mulher, aí do nada ele só vive gritando na mulher, depois diz que fez aquilo pro bem dela. Isso não é amor. Tá gritando com os outros, se ensoberbecendo, é falta de domínio próprio. É assim, a esposa policiar suas ações. Então não se ensoberbece, ou seja, não é cheio do eu, do si, não é ególatra, não é narcisista. O amor do Senhor não é assim.
Aqui diz no versículo 5, não se porta com indecência. Ou seja, não é uma coisa que traz escândalo. Não é uma coisa que é demonstrada com a carnalidade. Não é uma coisa que é demonstrada assim, de forma devassa, de forma antinatural, antiquada, de uma forma, vamos dizer, impura, de uma forma, vamos dizer, sem pudor. Então, o amor não é assim. Às vezes tem tantas garotas que namoram nas esquinas porque os pais não aceitam aquele rapaz ou aquela moça. Ah, ele me ama. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é uma forma indecente de você se tratar a si mesma. Um rapaz, uma moça que ama um rapaz ou que ama uma moça, ele vai e trabalha e mostra o seu valor para os pais e mostra ser uma boa pessoa para ter um relacionamento com aquela outra. Não é indecência, não é carnalidade, não é exposição de sensualidade para demonstrar amor. Não. Aqui diz: o amor do Senhor não busca seus próprios interesses. Ou seja, quem tem um amor do Senhor na vida não prioriza a si em primeiro lugar. Sempre deseja o bem ao próximo. Sempre quer ver o bem para o próximo. Sempre faz algo por alguém. Sempre está intercedendo por aquele próximo. Então, esse amor não busca seus próprios interesses, porque quem busca seus próprios interesses e que é capaz de passar por cima de outros, não se importando com os sentimentos dos outros, é um narcisista. Então aqui, não se irrita. A mulher diz que ama o marido e só vive gritando, e só vive desapreciando. Diz que ama os filhos, só vive gritando, só vive desapreciando, só vive fazendo vexame, vergonha na rua. Que amor é esse? É um amor que eu questiono. Então, não se irrita. O amor do Senhor não se irrita. Não suspeita mal de ninguém. Procura sempre ajudar, procura sempre estender a mão. Procura sempre fazer o bem. Aí aqui diz, não se folga com a injustiça, ou seja, não acha bom a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então vocês observam que o amor do Senhor, ele não tem nenhum vínculo assim com coisas más, nem com coisas distorcidas, mas tem ligação com coisas honráveis de se pensar e de se viver. Aí aqui o apóstolo Paulo fala da durabilidade desse amor. Qual é a durabilidade desse amor aqui? Ele diz no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. São 5 características. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Pronto. Quem tem o amor do Senhor na vida não falha com o próximo, não deixa o próximo na mão. Quem tem o amor do Senhor na vida, louvado seja o nome do Senhor, este suporta o outro. Por isso que esse amor é importante para dar vida e realçar a todas as ramificações de amor que o ser humano tem. O amor, digamos, entre marido e mulher, matrimonial, o amor agapau, que é amor entre irmãos, entre amigos, o amor filantrópico, que é o amor entre humanos,
o amor filéu, que é o amor entre irmãos de sangue. Então, quer dizer, para realçar todos esses derivados de amor, é necessário o amor de Deus, que dá sentido a tudo isso. Dá sentido a um casamento, dá sentido à vida, dá sentido à alma, agrada ao Senhor. E outra coisa, a pessoa cheia de amor, dentro dela não há espaço para guardar ofensas, para guardar amarguras, para guardar em si o que não serve. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a epístola de João. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver o que diz o apóstolo João acerca do amor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pronto, aqui está um pré-requisito para eu avaliar a minha vida cristã. Se ela é autêntica, é se eu tenho um amor do Senhor na vida. Se eu tenho o amor do Senhor na vida, então é uma evidência fortíssima de que eu sou uma nascida ou nascido de novo. Mas se eu não tenho a evidência nenhuma do amor do Senhor na minha vida, então, lamento dizer, mas existe o convertido e o convencido, porque não tem o amor do Senhor na vida. Versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pronto. Quem não ama só entende que o Senhor é mau, que o Senhor é carrasco, que o Senhor é violento, e que o Senhor, ele é vingador e ele se ira, e ele assim ignora a humanidade e aquela coisa toda. Muito bem, o Senhor, ele tem muitas características assim, mas ele é bondoso, ele é zeloso, ele é bom. Só é ler Naum capítulo 1 e vocês verão muitas descrições, assim, um pouco delas sobre o Senhor. Aí aqui diz o apóstolo João, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, nós quando pecamos, Adão e Eva pecou, então cada ser humano já nasce com a inclinação para o pecado. É assim, porque temos a natureza física, humana e imperfeita. Mas acontece que o Senhor Jesus Cristo, se despojando de si mesmo e morrendo na cruz do Calvário, isso foi um alto preço que ele pagou, para que através daquele que crer no seu sacrifício de cruz, venha ser perdoado, redimido, venha se reconciliar com o próprio Deus, venha ter a chance, aleluia, de conhecer o amor do Senhor, de viver em novidade de vida e de ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o versículo 10. Nisto está o amor, não em nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para o preço pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, se o Senhor nos amou a este ponto, de doar-se por nós, de se sacrificar por nós, de dar a vida por nós, por que não tentar amar um ao outro, o próximo? Aqui diz, ninguém jamais viu a Deus.
Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a caridade, ou seja, o amor. Então, aquele que ama, Deus está nele. Aquele que tem o amor do Senhor, estou falando. Aquele amor respeitoso, aquele amor completo, aquele amor capaz de fazer com que perdoe as ofensas. Aquele amor capaz de compelir esta pessoa, num bom sentido, a seguir, a ajudar o próximo. Então, o Senhor está com essa pessoa. Aí é o que voltamos a nos perguntar nós mesmos. Como é a nossa vida cristã? Tem, de fato, esse teor, essa profundidade, ou estamos em falta? Aqui diz o versículo 11, o 12. Ninguém jamais viu a Deus, eu já li. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós a perfeita caridade, ou seja, o perfeito amor. Aí aqui diz, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois ele nos deu o seu Espírito. E visto que testificamos o Pai, que enviou seu Filho para Salvador do mundo, quer dizer, é o amor do Senhor em nós que testifica se somos do Senhor ou não, se temos vivido para a glória do Senhor ou não, se estamos cheios do Espírito Santo ou não, se somos verdadeiros cristãos ou não, se estamos faltosos em alguma coisa ou não, se temos pendências com o Senhor ou não. Versículo 15. Qualquer que confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aleluia. Ou seja, quem tem o amor do Senhor na vida, o Senhor está nele. Porque se ele tem o amor do Senhor na vida, então nele não se há coisas ruins, não se há malícia, não se há malignidade, não se há, vamos dizer, rapina, não se há, vamos dizer, dureza de coração, não se há falta de perdão, não se há essas coisas. Aqui diz mais na frente, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e o que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, há pessoas que têm pânico, têm muito medo da morte, muito medo disso, muito medo de sofrer. Mas observe se não falta amor do Senhor na vida. Porque aqui diz que o amor do Senhor lança para fora todo medo. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem medo? Peça ao Senhor, ao Espírito Santo do Senhor, para lhe encher, para você não ter medo. Porque o medo produz tormento. Quer ver uma coisa? Por exemplo, uma pessoa que sofre de dependência emocional, ela, na linguagem popular, eu digo aqui, ela morre de medo de perder o marido. Aí qualquer coisa acha que vai perder o marido, aí sofre tormento. Ou então a pessoa que de repente não perdoa. O Senhor perdoa, mas a pessoa não perdoa o próximo. Aí sofre tormento. Está escrito, os verdugos, os atormentadores, e mais que é vencido por Satanás. Então quer dizer, o amor do Senhor lança para fora o medo. Porque
aquele que tem o amor do Senhor, o Senhor está nele. Agora, quem tem medo é porque está em falha, em falta no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que nunca viu? Ah, eu amo o Senhor, mas eu odeio aquela mulher, eu odeio aquele homem, eu odeio aquela pessoa. Ai, que amor é esse? Que amor é esse? Dá para explicar? Amor faz acepção de pessoas, não. Não que vai concordar com os erros da pessoa, mas não quer dizer que se eu digo que amo a Deus, eu posso odiar o próximo, não. É uma contradição, um contraste terrível isso. Ah, eu amo a Deus, mas não olho para a cara da minha mulher. Faz tempo que eu não falo com ela, eu odeio. Ah, pois, meu caro, lamento dizer, você é um bom religioso, mas você não está agradando ao Senhor. Porque se não ama quem vê, como é que vai dizer que ama a Deus que não vê? Ah, meu compromisso é com Deus, não é com ser humano nenhum, de fato. Mas acontece que a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor. Tá certo? Então não tem para onde nós arrumar arremeios para certas coisas. Ai, se foi alguém que me fez muito mal, eu não estou daqui dizendo que o processo do perdão é fácil. Não. Mas eu estou dizendo que ele é possível com a ajuda do Espírito Santo e que se deve existir em nossa vida se quisermos ser cheios do amor do Senhor e se não quisermos viver com medo ou com ódio, porque essas coisas trazem tormento para nossa alma. Tem gente que às vezes a vida é um dissabor, porque sofreu no passado uma injúria, foi injustiçado ou injustiçada, aí guarda aquilo ali. Aí vai, esquece, aí daqui a pouco, digamos, passa por um cheiro de perfume que lembra aquela pessoa que fez mal. Aí a ira começa a tomar conta. Aí às vezes entra num restaurante para comer uma comida, aí vê aquela comida que aquela pessoa comia. Ou então, de repente, passa e vê uma pessoa parecida com aquela passada, aí o ódio chega por aqui. Aí quando daqui a pouco tá cheio de ódio, cheio de medo, cheio de tormenta, atormentado, é escravizado pelo mal, porque não consegue se libertar. E ninguém consegue mesmo não, se não for a ajuda do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Então temos que fazer valer a palavra do Senhor na nossa vida, e é com a ajuda do Espírito Santo. O Senhor disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. E o Senhor diz, 1 João 3, versículo 18, vamos ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e verdade. O mundo diz, eu amo você, mas lá dentro deseja o mal, se der as costas, capaz de matar. Ah, eu amo você, mas se der as costas ou qualquer coisinha, já está irado ou irada com a pessoa. Não sei que amor é esse. Que é isso? Então, eu tenho alguma pendência com alguém, odiar alguém. Pedir a graça do Senhor para ajudar-se. Até porque quem perdoa se liberta. Perdoar. Vejam só essa palavra. Perdoar. É como se eu perco para doar. Mas eu estou dando um presente, doando para eu perder
não é o direito de razão, mas é eu perder o mal que está me matando e eu me libertar. E o Senhor é que vai julgar minha causa, entendeu? Outra coisa, é por causa da iniquidade no mundo, Mateus 24:12, que o amor tem se esfriado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quero dizer a vocês que o amor é uma forte confirmação de que o Senhor está em nós e que estamos com o Senhor e que faz parte da vida de uma nova criatura, de um novo cristão. E o amor em prática? Como é que é o amor em prática? Vamos dar um exemplo aqui bíblico. Um amor em prática. Eu sempre leio esse texto. Quem assiste muito meus vídeos sabe. Mas eu vou citar aqui porque faz parte do assunto. Isso aqui é colocar o amor em evidência. Mateus 5:44 ao 48. Olha o que está escrito. O Senhor disse: ouviste o que foi dito, ou seja, vocês ouvem por aí. Amai o teu próximo, que seja teu familiar, teu conhecido, alguém que você estima, e odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo, aí o Senhor diz aqui, amai a vossos inimigos. Número 1. Bendizei, que quer dizer abençoai os que vos maldizem, ou seja, os que vos praguejam. Fazei bem aos que vos odeiam. 3º lugar. 4º lugar, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha aqui colocar o amor em evidência. Quer praticar? Aqui a lição do Senhor Jesus Cristo. Amai os inimigos. Mas como é que eu vou amar o inimigo? Como é que eu vou amar uma pessoa que só faltou me matar? Simplesmente desejando a esta pessoa o bem do Senhor e que seja liberto. E não que esteja obrigatoriamente junto com você, e você em abraços e em conciliações com essa pessoa assim, estando perto, sabendo que ela é um perigo, não. Mas não desejando mal e nem tendo rancor, nem ódio, nem ira, nem mágoa se encontrar. É assim. Bendizei, que quer dizer abençoai os que vos maldizem. Eu soube de uma pessoa que lança praga contra mim, deseja minha destruição, é uma coisa terrível. O que é que eu faço? Aí o Senhor Jesus está dizendo, abençoe. Aí alguém diz, eu vou abençoar aquela pessoa, eu desejo que morra para lá e vá para o inferno. Mas se eu tiver esse pensamento, aí na balança do Senhor vai estar tudo igual, porque um pragueja aquele outro, e aquele outro pragueja da mesma forma, só que aquele outro pragueja mais abertamente, e aquele outro pragueja intrinsecamente, aí tá tudo na mesma balança, aí vai tudo pro lago de fogo, do mesmo jeito. Então, como é que é isso aqui? Alguém tá falando mal de mim, o que é que eu faço? Com a graça do Pai, Senhor, desejo libertação para essa pessoa. Senhor, essa pessoa tem me feito muito mal, mas assim como o Senhor me faz o bem, eu te peço, alcança essa pessoa, liberta. Lida com essa pessoa, Jesus. Olha, o Senhor está vendo tudo. Meu Deus, me ajude. Em nome do Senhor Jesus, que seja essa pessoa abençoada, que seja abençoado, que seja liberto, que seja liberta, porque se só falam mal é porque está cheio de males, é porque está precisando muito do Senhor, é porque de bem não tem nada na vida, está acorrentado, está acorrentada, está dominada por Satanás. Senhor, por favor, alcance essa pessoa. Isso é uma mentalidade espiritual e amadurecida.
que vê além da situação, que vê o que está por trás das palavras, que vê o que está por trás das ofensas. Esse é o discernimento oriundo do Espírito Santo. Aí aqui o Senhor diz mais: fazei o bem aos que vos odeiam. Você pode encontrar na vida alguém que diga assim: eu te odeio. Vocês sabem que às vezes tem casamentos onde a mulher odeia o marido, ou o marido odeia a mulher, parece dois inimigos? Tem. Porque não souberam lidar com os problemas e acaba virando dois inimigos. Aí um se acomoda no outro. Mas o Senhor está dizendo o quê? O que eu devo fazer nessa situação? Fazer o bem. Então como é que eu vou quebrar esse mal todo, essa coisa ruim? Fazendo bem. Bom dia, boa tarde, quer um chá? Quer uma ajuda? Estou orando por você. Está tudo bem? Fazei o bem a quem vos odeia. Porque vai ter uma hora que o que faz o mal vai se tocar. Vai cair a ficha. Aí vai dizer assim: essa pessoa eu faço tanto mal a ela, a ele. Aí só me faz o bem. Aí vai dizer assim: o que será que ele tem ou ela tem que eu não tenho? Aí com o tempo vai entender que é porque aquele tem Deus na vida e aquele de cá não tem. Aqui diz: orai pelos que vos maltratam e perseguem. Tem gente que maltrata outros? Tem. Se não é batendo, é psicologicamente. Isso chama-se o agressor passivo. Ele agride falando palavras más, palavras sarcásticas, ou então agride silenciosamente. Com a presença traz medo ou traz opressão. Chama-se o agressor passivo. Aí aqui está dizendo, e tem outros que são agressores sem ser passivo, ou seja, que vai e bate, que vai e faz o mal, seja de qualquer natureza. O Senhor está dizendo: orai pelos que vos maltratam e perseguem. E por que estão precisando de oração? Porque está havendo uma ação demoníaca na vida. Porque está havendo um mal na vida que precisa ser tirado, a pessoa precisa ser liberta. E vamos pensar bem, se o Senhor me deu a oportunidade de vida e te deu, então é para fazer o bem, não o mal. Não é para pagar na mesma moeda, vou pagar na mesma moeda, que tem gente que é assim. Eu recebi o mal, então eu vou tratar de acordo. Aí eu digo a vocês que se eu canalizo a minha força para fazer o mal, aí eu digo que nos cemitérios e nas covas e nas prisões e no inferno para ir para o lago de fogo, mas tem um bocado de valente assim. Tem um bocado. Agora, se eu canalizo meu temperamento, minha força, peço a graça do Senhor para fazer o bem, aí é que é mostrar coragem e valentia 2, 3, 10 vezes mais. Porque vai inclinar-se para o bem, uma coisa que a carne não é acostumada a fazer. Entendeu? Então aqui o Senhor diz, versículo 46, se vos amardes apenas quem ama vocês, que galardão vocês vão ter com isso? Os publicanos, qualquer um, fazem o mesmo. E se vocês só saúdam unicamente os irmãos, e o que é que vocês estão fazendo demais? Os publicanos também não faz? Mas sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então a conclusão desta palavra que eu quero dizer é: existem pessoas extremamente zelosas, moralistas, de comportamentos ortodoxos, bem arraigados na doutrina, mas às vezes estão desprovidos da prática do amor ao próximo. Às vezes estão desprovidos da graça do Senhor
capacitadora que nos dá a capacidade de perdoar e de amar e de fazer com que estas maravilhas permaneçam em nossa vida. Então vamos entender que o amor é o caminho mais excelente, que o bem sempre vence o mal e que amar ao próximo de acordo com a vontade do Senhor é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Peço se inscrevam no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus, e orem porque o meu CD novo, recente, eu desejo fazer 1000 cópias dele, para doar boa parte para evangelização e edificação. E se o Senhor permitir, eu serei muito grata. Então, quem quiser contribuir, vou deixar todos os meios possíveis abaixo os inscritos e o nome do meu canal. Que o Senhor vos abençoe, oreis por mim e minha saúde, e oremos uns em favor dos outros e pelo Brasil e por todos. Amém. Graças a Deus.